Fala aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Fornier, eu sou analista comercial pleno da Cefet Júnior Consultoria, sou assessor de negócio na Rio Júnior e sou coordenador de marketing digital de uma venture chamada Things, tudo bem? Bom, eu estou aqui, chamado da Cefet Júnior, para poder falar para vocês sobre funil de vendas. Eu vou dar para vocês informações valiosas sobre funil de vendas. Eu já dei treinamento de funil de vendas e negociação no Brasil todo para EJs e para clientes também dentro da Cefet Júnior. Então eu vou pegar aqui o que realmente funciona para fazer com que as EJs tenham um processo mais automatizado, mais eficiente e que traga realmente mais clientes, que é o objetivo do funil de vendas junto com o CRM. Por que eu botei essa frase de início de resultado versus processo? Porque eu fui encarregado no início do ano de 2016 a fazer um projeto para instaurar o funil de vendas na Cefet Júnior. Como qualquer EJ, a gente foca mais em processo do que em resultado. Então ficou um projeto de 4 meses, estruturando tudo, desde a persona até a pós-venda, enfim, um processo burocrático, cheio de planilha, cheio de validação, e que no final de contas não deu em nada. Então o objetivo é focar mais em resultado do que em processo. O que significa focar mais em resultado? Montar um MVP e em cima de lições aprendidas você ir ajustando o funil de vendas de acordo com a sua EJ. Até porque isso aqui é uma estrutura, é um esqueleto. Não necessariamente, só que tudo vai ser aplicado à sua EJ. Você vai ver o que faz sentido mais em relação aos seus clientes e personagens e tudo mais, beleza? Então, saindo de resultado do processo, a gente vai entrar no modelo de escopo que existe no funil de vendas, desde persona até pós-venda. O funil é a ideia da metáfora de que quanto mais clientes você bota aqui em cima, mais saem aqui embaixo. Quanto mais leads entram aqui em cima, mais saem aqui embaixo. Né? Quanto mais o funil for assim, melhor. Quanto mais ele for afinado, pior. Porque, por exemplo, uma conversão de 1000 leads, você vai ter 2 clientes. Isso é uma conversão muito baixa, tudo bem? Normal, mas muito baixa. Vamos lá. Primeira etapa de um processo de funil de vendas não é a prospecção, é a persona. É descobrir não só aquele público-alvo, jovem de 25 anos, enfim, masculino, feminino, essas coisas que são público-alvo, você tem que pedir um pouquinho mais de mapa de empatia, que é a persona, entrar na cabeça do cliente, quais são as dores, que tipo de conteúdo ele consome, objetivos, enfim, essas características que envolvem muito mais a parte mental, a parte de dor do cliente, que faz sentido para o funil de vendas. Porque descobrindo a persona, você sabe onde ele está e o que ele quer e o que ele não quer. Então você consegue focar o funil de vendas que seja adaptado para ele. Porque se não for adaptado para ele, você não vai ter um funil de conversão muito bom, tudo bem? Então, na Cefet Júnior eu fiz 3 etapas basicamente para achar um funil boa persona da Cefet. Entrei no banco de dados de todos os clientes antigos e vi realmente qual é o padrão de comportamento do nosso cliente, daqueles que fecharam, obviamente. Entrevista com quem trabalha no front de negócio, que é o gerente de projetos, gerente comercial, não sei se faz sentido, como eu estou falando aqui, na sua EJ, mas quem trabalha com vendas, quem trabalha com projetos, mais ou menos, e também as diretores. E fiz uma pesquisa na internet em relação àqueles que eu achava que eram os nossos clientes, baseado em hipóteses. Entrava em comentário do YouTube, entrava em comentário do artigo e tudo mais, para saber o que o cliente realmente pensava, o que ele realmente tinha de dor, para eu atacar isso. Fazendo esses 3 passos, você descobre quem é a pessoa e aí você consegue construir um funil. Porque baseado em quem é o seu cliente de fato, você descobre como fazer um funil de persuasão para atrair ele do início até o final. Tudo bem? Então, a primeira, teoricamente, fase do funil de vendas, que é a prospecção. Existe a prospecção por inbound marketing, existe a prospecção por outbound marketing. Inbound é trazer o cliente, outbound é você ir atrás do cliente, tudo bem? Existem 19 canais diferentes para você trazer tração de cliente, aquisição de cliente, de growth hacking, tanto de inbound quanto de outbound marketing. De inbound marketing a gente tem SEM, a gente tem SEO, a gente tem social display ads, enfim, Facebook Ads, essas coisas que, enfim, a galera já conhece, Google Ads e tudo mais. E de outbound marketing a gente tem palestras de engajamento, community building, a gente tem, enfim, esses termos todos vocês podem procurar, principalmente tem um blog que é muito interessante, que é o blog da Things, que eu escrevo, mas também tem um blog que se chama Startup Runner e que ele fornece uma visão geral sobre os 19 canais que existem. Então, sabendo quais são os 19 canais que existem para prospecção, prospectando vários clientes, o que você faz? Você começa a qualificar os clientes. Tudo bem? O que significa qualificar? É aquele que é ou não propício ou que tem uma probabilidade de se fechar com a sua empresa. Tudo bem? Isso é muito interessante você olhar no banco de dados. Que tipo de projeto você fecha mais, que tipo de cliente você fecha mais, que tipo de comportamento de cliente você fecha mais. Se é aquela pessoa ou que é a outra pessoa. Tudo bem? Por quê? Você vai começar a qualificar aqueles que têm uma probabilidade ou aqueles que não têm uma probabilidade. Como você faz isso? Na Cefet Júnior, a gente dividiu em 2 fases.
tá? O funil e a pesquisa. Primeiro, na parte da qualificação, quando chega um cliente para a gente, prospecção, parte da qualificação, a gente faz a fase da pesquisa. De onde o cliente veio? Veio do site? Qual é o tipo de empresa dele? Que tipo de área de conhecimento? Qual é o briefing geral que ele apresentou? Enfim, essas características que são mais de pesquisa. Entrar no LinkedIn do cara, essas coisas. E depois a gente vem na parte de afunilamento. Existem algumas características que é importante você avaliar se um cliente é hot ou não. Depende muito da DJ de vocês, tudo bem? Se o cara tem capital ou não, se ele tem urgência ou não, se o projeto é de grande ou médio porte. Enfim, tem algumas perguntas que você pode fazer no início do projeto para saber se ele é hot ou não. E você classifica se ele é hot, se ele é morno ou se ele é frio. São 3 características, 3 níveis de ranks para saber se ele é bom ou não para continuar no funil. Porque uma EJ que tem muitos clientes, ela tem que saber priorizar, principalmente aquele vendedor bom, ele tem que saber priorizar aqueles que vão ter maior probabilidade de fechar, porque tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você gasta com um cliente que não tem probabilidade de fechar, menos dinheiro entra na CJ. Depois da qualificação, a gente entra na fase de atendimento. O que é? É o primeiro contato do cliente fisicamente com a sua empresa. Ou, no caso, se você vende só serviço online, enfim, é o primeiro contato que ele entra de fato com você, beleza? No atendimento aqui existem algumas características que são importantes, que não existem em EJs e que eu instaurei aqui na Universidade de Júnior, que fazem sentido, que é o planejamento de uma boa reunião de diagnóstico, é o planejamento de uma reunião de vendas, é o planejamento de uma reunião de persuasão. O que significa isso? Se você já tem informações suficientes da fase da qualificação, como os dois do cliente, o briefing geral, de onde ele estudou, sei lá, sexo masculino, sexo feminino, quais são os dois objetivos dele, qual é o tipo de empresa dele, áreas de conhecimento e tudo mais, você pode ir munido de armas de persuasão para fazer uma reunião de fato que seja persuasiva. Porque se esse primeiro contato não for encantador, se ele não for tipo Disney, o resto do funil ele vai ser engarrafado, digamos assim. Vai começar a atropelar um monte de cliente que vai ficar aqui e não vai descer, porque eles não vão conseguir ver valor. E se eles não veem valor, eles não vão participar da negociação, não vão avaliar suas propostas de maneira bem, enfim, isso acontece. Depois do atendimento, a gente entra na fase de negociação, que é quando você apresenta a sua proposta. Tá bem? A fase de negociação na Cifed Júnior a gente divide em 2 fases, que é durante a negociação e pré-negociação. A pré-negociação novamente entra a fase de planejamento. O que significa o planejamento? É descobrir quais são as objeções, quais são os interesses, que critério eu vou usar para dizer que aquele preço realmente é legítimo, é realmente isso. E levar insumos suficientes para a reunião para que ele não saia da porta sem assinar o contrato. Saindo de negociação, a gente entra em fechamento. O que significa fechamento? Apresentou a proposta, tirou todas as dúvidas, enfim, matou todas as objeções. Se Deus quiser, fecha o contrato. Né? E essa parte é peculiar, porque tem muita gente que acha que é só assinar o contrato e, bum, começa o projeto. Só que não é assim. Você tem que definir indicadores de sucesso e como que vai ser a experiência do cliente. Porque cada cliente é diferente. E todo mundo sabe que atendimento é, tirando o resultado, o que realmente faz com que fidelize o cliente. Mas se você entra numa loja que tem um atendimento bom, você tem a tendência a voltar a essa loja, mesmo que o produto não seja da essas coisas. Beleza? Fechamento é isso, definir indicadores de sucesso, pelo menos 3 ou 4, que você possa pegar os resultados depois. Nessa fase é muito importante, tudo bem? E depois pós-venda. Pós-venda é simples, experiência do cliente e avaliar de maneira ranqueada, de maneira quantitativa, né, baseada em NPS ou não, não sei como vai ser o sistema de vocês, pode inventar o sistema que vocês quiserem, mas que faça sentido principalmente para a BJ e para a federação de vocês, tudo bem? Ou seja, pós-venda é avaliar quantitativamente a satisfação do cliente e garantir a satisfação do cliente. Você como projetos ou você sendo comercial, o comercial tem que ficar muito perto do cliente, tem que ter um follow-up muito perto do cliente. E também projetos garantindo sucesso baseado nos resultados que ele realmente quer. Tudo bem? Então eu consegui explicar de uma maneira bem contraída o que seria o funil de vendas do início até o final. E existe um e-book muito interessante que é o e-book da Intel, que fala, eu acho que é um guia, eles fizeram junto com a Agenda, que é um guia sobre os indicadores, o que seria cada fase, noções de sucesso de cada etapa do funil de vendas, microetapa do funil de vendas. Dentro do e-book deles está escrito maturação entre atendimento e negociação. Mas eles falam o quê? O follow-up, que é maturar o cliente, que é garantir com que o cliente fique preso no funil de vendas e ele não se disperse, é o follow-up. Você tem que garantir um follow-up. E a minha dica é follow-up de valor. Não é ficar ligando para o cliente, você viu a proposta, não sei o que lá, pode me responder rápido, pode responder e-mail. Não. É garantir que você tenha armas de persuasão para reciprocidade. Você dá uma coisa para depois receber.
porque aumenta a probabilidade dele te dar alguma coisa. O que significa isso? É você dar valor. Mandar um artigo que faça sentido para ele, um vídeo, ligar para saber se o projeto ou a família dele está indo boa, está dando tudo bem. Isso é follow-up de valor. É você tratar o cliente não como CNPJ, é tratar o cliente como se fosse CPF, tudo bem? Beleza. Sempre, aqui vão ser algumas dicas que eu vou dar. Planejamento de negociação, muito importante, já dei alguns treinamentos para PJs, quase todas não têm planejamento de negociação. Isso faz o diferencial para fazer com que aquela pessoa que é nova na EJ tenha lições aprendidas de planejamentos antigos e possa negociar de maneira mais rápida, com clientes que são, de fato, mais experientes do que você. E tornar esse processo automatizado. Eu conheço alguns softwares que são de CRM, enfim, se faz sentido financeiro, na minha visão, é interessante automatizar, porque quanto mais automatizado você torna esse processo mais produtivo. Tem o Pipefy, que a gente usa aqui na Cifed Junior, que é um software de gestão de processos, enfim, tem uma agenda, enfim. Se vocês quiserem, existem vários softwares sobre CRM, sobre funil de vendas. Mas se você não tem como fazer isso, foca no resultado. Significa, faz no papel, faz num quadro da empresa ou faz no Excel. Só faz. É mais importante do que ficar focando no processo. Beleza. E agora eu vou falar como dica final alguns indicadores de sucesso. Não adianta você fazer uma quantidade absurda de indicadores que você vai perder muito tempo compilando. Tem que ser aqueles Key Performance Indicators, tem que ser aqueles KPIs que fazem diferença no funil de vendas. Quais são os que fazem diferença? Custo por lead, ou seja, quanto dinheiro você está gastando para trazer pelo menos um cliente, para trazer pelo menos uma oportunidade de cliente. Propostas apresentadas são propostas fechadas, né? Ou seja, como você está sendo eficiente no funil de vendas. Você apresentou várias negociações, mas não está fechando, tem algum problema. E principalmente a velocidade de atendimento. Quanto tempo você está demorando dentro do funil de vendas. Isso é muito importante, porque se você está demorando muito, pelo menos em alguma das fases, é interessante você também analisar a taxa por etapa. Por exemplo, de prospecção para qualificação está sendo rápido, mas de qualificação para atendimento está sendo muito devagar. Então, por taxa por etapa, quanto está demorando de cada etapa, você tem como ver gargalos no funil de vendas. E gargalos no funil de vendas, você vai lá e otimiza essa parada, entendeu? E preço apresentado sobre o preço final, enfim. Eu prefiro essas três e um pouco de taxa por etapa. Galera, eu tentei explicar aqui em pouco tempo o que seria um funil de vendas, indicadores, noções básicas, noções de sucesso, algumas práticas interessantes, mas a minha frase final é: não adianta focar em processo, tem que focar em resultado. Porque as gestões normalmente são de 6 a 1 ano. Então, focar em resultado é fazer um MVP que funcione com lições aprendidas. É isso, tudo bem? Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a Cifed Junior, a gente explica melhor o que seria um funil de vendas ideal para as áreas de conhecimento, para os serviços de consultoria que você oferece. E obrigado por ver esse vídeo. Valeu!